Aí conversando, né? Tomando um cafezinho, ó, e meditando. A palavra diz: tudo que o homem plantar, semear, isso colherá. Quando a gente fala plantar, a gente fala logo assim, atitudes, ações, né? Mas nos esquecemos nós. Eita, isso é um português bem dizido. Nos esquecemos nós de que o pensamento é uma semeadura. E que o demônio, ele quer tirar a nossa atenção, dividi-la, porque você semeia aquilo que você presta atenção, sabia? Você ensina e semeia aquilo que você presta atenção. Então eu estava meditando aqui sobre isso. O que é que nós estamos semeando na nossa mente? Medos, temores, O que é que nós estamos semeando na nossa mente? Ou ocupando a nossa atenção. Você sabe que a atenção, nossa mente, ela é infinita no outro cosmo, né? Mas nesse cosmo ela é limitada. Sendo assim, é como a nossa mente fosse uma bateria de celular, uma memória de computador. Ela tem limites, né? Ela tem limites. Então, se você pega a bateria do seu celular e usa doido, ou pega a memória do seu computador e fica baixando, chega uma hora que o computador ele dá um chucho. O nome é chucho. Ele fica meio... Isso aconteceu uma vez comigo. Todo vídeo que eu gostava, eu baixava, olhava, baixava, eu pregava e baixava, baixava. Hoje eu tenho um treco aqui de lado, que é o Tera, né? Como é o nome desse negócio? É um negócio que bota e ela fica com Tera. É um pendrivezinho grande. Mas antes eu não tinha. Aí eu cheguei no computador e fui mexer no computador, e o computador, a gente para voar, o computador dava B, a gente dava Enter no computador, o computador passava 2 horas, daqui a 2 horas ele respondia. Eu digo, eita! Olha que esse meu computador é muito bom. Primeiras gerações, vige. Aí eu, claro, né, que eu já sabia o que era, mas eu chamei a patroa, né? Vem cá, mulher, chegue! Olha. Aí ela olhou, que ela é minha secretária, tá? Secretária, passa o dia inteiro comigo. É minha secretária, tá? Aí o que é que está vendo com o meu computador? Porque o homem fala assim, né? O homem tem que falar com autoridade. Aí ela olhou, ela disse, o computador a memória está muito cheia. Ou a gente apaga a memória ou transfere ela para outro lugar. Aí foi onde eu tive a ideia de comprar o Tera, né? Apagamos um bocado de bobagem que tinha. E aí o computador... Ai, minha memória voltou. Então o computador estava cheio de memória. Aí claro que eu já sabia de tudo isso, porque o homem sabe de tudo. Eu disse, obrigado, porque eu sabia, mas eu queria saber se você sabia. Olha. Aí ela mandou eu me lascar, tá? Aí eu disse, só se for com você. Eita! Assim é romântico demais. Então assim, o computador ele ficou a memória cheia. Então o pensamento é quântico. E o pensamento, nesse cosmo aqui que nós estamos, ele é limitado. Então, você vai ter uma limitação de pensamento e de energia. E o que é que o diabo faz? Ele quer que você gaste sua energia assistindo a novela. Ele quer que você gaste sua energia se preocupando com coisas que você não pode mudar, ou alimentando medos, fantasias, que todo mundo tem, né? Mas fantasias doidas. E nisso ele vai acabando a sua energia. Entendeu? Eu me lembro de um filme que era um faroeste, né? E o cara só tinha um 38, e tinha um bocado de cara querendo matar ele, né? E ele estava fugindo, tinha a esposa, né? E um bocado de cara tudo... E ele só com 38, ó. Aí ele botou o chapéu num pau. Aí fazia assim, os caras... Aí ele recolhia o chapéu. Aí ele botava o chapéu com um pedaço de pau assim pro outro lado. Os caras...
Aí ele pegava uma lata, jogava a lata, os caras... Quando ele viu que os caras estavam sem bala, aí levantou-se e correu. Os caras não tinham mais bala. Aí quando os caras iam pegar ele na corrida, ele correndo, bora mulher, bora. E os caras, eita, ele tá fugindo. Aí ele já tinha 6 balas, né? Ele, pá, ele corre, que eles estão sem bala, corre. Aí o outro tentou pegar ele, pá, 2, corre. Com isso ele pegou o cavalo e fugiu. Então assim, ele fez o cara gastar as balas. Quando ele viu que os caras tinham gastado bala na lata, no chapéu, atirando em tudo que era canto, ele viu que ele manteve a bala dele, né? E aí deu para ele fugir com a esposa dele, desses bandidos. Então assim, isso é uma técnica. Você não pode ficar gastando suas balas em tudo, né? Essa mensagem que a gente sempre dá no começo do programa, né? Tomando um cafezinho, é uma conversa que a gente tem. E essas conversas, assim, o Espírito Santo de Deus tem falado no nosso coração. Não é baseado em ninguém, não. Aqui eu não dou mensagem de carapuça. Quando eu dou mensagem para uma pessoa, eu falo, é para você, assim, assado, né? Porque às vezes a pessoa está com um problema, aí a gente fala, aí a pessoa diz, está falando de mim. Não estou falando de ninguém. Eu estou falando da semeadura da mente. Isso é um pensamento quântico. Agora você é minha convidada, meu convidado para comentar. Pode comentar. Então assim, o que é o pensamento quântico? A Bíblia diz para a gente gastar o nosso pensamento naquilo que nos traz esperança. Então lembre-se, a sua mente, a sua atenção é a sua semeadura. A gente não semeia só agindo, a gente semeia pensando. Qual é a semeadura do teu pensamento? Será que é medo? Será que é pavor? Será que é descrédito em Deus, em você mesmo? Aquilo que você prestar atenção e aquilo que você pensar é aquilo que você está semeando dentro da sua cachola e vai te dominar. Isso aconteceu com Caim. Boa tarde, meu sacerdote, boa tarde, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Caim ficou com raiva de Abel e o semblante dele decaiu. É a dimensão da imaginação e do pensamento. Obrigado, Rossana, é isso aí. Então, e aí Caim começou a alimentar um sentimento mau. E Deus chega para Caim e fala com Caim, Caim, tu está com um pensamento mau. Compete a ti dominá-lo. Senão ele vai te dominar. Então, você pensa, você concentra, você semeia, aí cria uma emoção. Aí esta emoção gera uma ação, seja um aumento de pressão, seja uma sensação de conforto. Por isso que as pessoas vivem em agonia. Por quê? Mas eu não quero viver em agonia. Mas por que eu estou vivendo em agonia? Porque você concentrou, pensou, gerou um sentimento e esse sentimento passou a ser inconsciente. Você está entendendo? Preste atenção. Então assim, às vezes aquela sensação que você tem de paz não é de agora. Essa sensação de paz é algo que vem, que você interiorizou através do seu pensamento. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então o pensamento é uma semeadura. Aquilo que você é uma semeadura. Aí essa semeadura age dessa seguinte forma. Primeiro se tem a concentração e o pensamento. Depois se tem um sentimento. Depois esse sentimento se interioriza. E aí gera tendências. Eu já acompanhei vários casos positivos e negativos. Um deles foi de um empresário.
esse empresário, eu gostava muito dele. E o filho também era empresário. E o filho começou a pedir dinheiros a agiotas perigosos. E esses agiotas quiseram o dinheiro de volta. E disse que ia matar o filho dele. Olha, e ele não soube lidar, que realmente é uma coisa muito difícil lidar com isso, né? E aí ele ficou imaginando, botou as fazendas para vender, botou a firma para vender. Aí teve um ataque de pressão e morreu. Ou seja, mas ele não queria morrer, que ele tinha vários filhos. Mas o que foi que houve? Infelizmente, o homem bom morre de preocupação. O homem ruim não. O homem ruim manda se danar e não está nem aí, né? Mas aí o homem bom, se botar um homem bom na prisão, ele morre. Se botar um bandido, ele vai engordar e namorar. Então, assim, gera-se o pensamento, aí você está semeando com o seu pensamento. A mensagem de hoje é: vamos semear alegria para colher a paz? Mas essa semeadura não é em outra pessoa. Essa semeadura é em você mesmo. Tenha, ou cultive, ou faça questão de cultivar pensamentos bons. Aí você vai ter sentimentos bons. E então você terá paz. Quem é que entendeu, gente? A mensagem de hoje, a gente tomando café e conversando. O que você acha disso? Me diga. A semeadura do pensamento, às vezes não é de imediato, às vezes às vezes não. É assim, se você passa uma semana preocupado, isso está até na Meditimba. Na Meditimba, Meditimba. A Meditimba diz, chamado efeito retardado. Vamos dizer, muitas pessoas que têm ataque cardíaco, elas tiveram uma preocupação 3 a 5 dias antes. Na hora, não fez mal. Na hora, elas superaram a situação, elas controlaram. Mas depois de 3 ou 4 dias, veio o problema, né? E o que é isso? Chama-se efeito retardado. Meditimba é meditina no original grego. É o que, rapaz? Original grego. Então, o efeito retardado, ele existe na medicina, né? Aquilo que eu mais temia, pastor, veio, olha aí, foi Jó que falou, né? Viviane Silva tá comentando. Você pode comentar também. Meu pai, pastor, morreu assim. Sandra Voluntão. Mataram ele de tanto tormento que eles fizeram na nossa vida. Eu acho o papai homem de ferro. Partiram o coração dele ao meio e ele sobreviveu. Operou e viveu ainda mais. Olha, cultiva os bons pensamentos e as palavras boas ditas na hora certa. Então, assim, procure ouvir um louvor, procure ouvir coisas que te levam para a paz. Porque o mundo é tão doido, muito doido. O mundo é doido demais. O mundo é doido demais. Doido, muito doido, o mundo é doido demais. Então, se você controlar essa situação, você vai ter uma qualidade de vida melhor. E o seu corpo vai reagir, aquela sensação de paz vai vir. Mas é claro, em um mundo tão doido como a gente vive, as preocupações são notórias, né? Dívidas, boletos, pagamentos, ataques, espíritos, né? Mas nós não fomos chamados para viver em conflito, nós fomos chamados para a paz. Eu vos chamo para... A Bíblia diz que o Evangelho, ele é pregado na paz. Ou seja, o Evangelho não é imposto na briga. Olha, estou sempre, pastor, cultivando sementes de amor em mim. Satanás é um predador. É isso aí. É desse jeito, pastor. Assim como o homem imagina, em sua alma assim é. Olha, Campai, que texto maravilhoso. Provérbios, capítulo 23, 7. Vamos tomar café, Campai? Vamos tomar café, Érica? Provérbio, anota aí. Verbibius. Olha, Provérbios 23, 7.
Assim como o homem imagina, em sua alma, assim é. Vê, Virgem Maria! Então, se você alimentar pânico, terás pânico. É uma questão de alimentação, de semeadura. A gente pensa que semeadura é só falar e agir. Semeadura também é pensamentos. Pensamentos. Né? Então vamos tomar café pensando em coisas boas. Vamos tomar café pensando em coisas boas. Felicidade, paz, alegria. Amor. Amor tem que ter, né? Graça, paz, felicidade. Que Deus nos ajude. Porque a gente é meio agoniado da cabeça. Todos nós. Não? De perto ninguém é normal não, tá? Nós é agoniado da cabeça. Mas o segredo está na Bíblia. A Bíblia diz: cultive as boas memórias. Traga à mente aquilo que te traz esperança. Em nome de Jesus, tá? Vamos semear alegria. Olhe para mim, diga paz, alegria, vida, saúde, prosperidade, harmonia. Que Deus nos ajude. Ele precisa nos ajudar. Porque nós, às vezes, pende lá para o outro lado. Mas, por mais que a gente se esforce, quem é de nós que pode mudar o mundo inteiro? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Que está doente, traz à memória a saúde. Está com problema na prosperidade, traga à memória que Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o teu Deus. Você é filha de Deus. Você não é um acidente. Você é filha de Deus. E filho do Altíssimo.